perto de mim, abrindo os caminhos para que a gente pudesse ter esse encontro hoje, né? Agradecer ao Gustavo, a gestão da escola, os professores, pelo convite. Estou muito satisfeita de estar aqui com vocês. Eu vim falar de uma pessoa que eu me sinto muito honrada de ter a oportunidade de ter conhecido quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, que já faz coisa pouco também, né? Que é Carolina Maria de Jesus. Vocês conhecem? Alguém falou Foi aqui, né? É como não conhece. Eu esqueci de trazer. Eu tenho um dos exemplares, né, do livro dela, que a gente também vai falar um pouco. Tá batidinho amarelo, porque ele era da minha mãe. E aí, como eu falei, né, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, ela me apresentou esse livro, mas aí na correria acabei esquecendo lá na escola que eu trabalho, junto com as minhas outras coisas e não trouxe. Então eu preparei uma apresentaçãozinha só para dar uma linha de raciocínio para nós. Então, trouxe alguns tópicos que eu acho que, pelo tempo que nós temos aqui hoje, eu acho que dá para a gente passar um pouquinho. É sobre a vida dela, parte de despejo, que é a obra marginal mais importante que ela deixa para a gente aí. Fala um pouco também das outras obras dela, a questão da fome, e aí a gente vai ter uma dinâmica, e a finalização do trajeto dela nesse plano, que vem junto com a morte dela. Pode passar. Carolina Maria de Jesus, ela era mineira da cidade de Sacramento. Ela nasceu em 14 de março de 1914. Era neta de pessoas escravizadas e tinha uma mãe lavadeira e mais 7 irmãos, né? Então, se a gente pensar no contexto histórico desse período, dá também para a gente fazer vários recortes aí, né? Então, uma família que vem aí de um processo de escravização, a mãe nessa função, né, de lavadeira, que a gente também entende que tem um período de duração de uma vida útil de trabalho, que é um pouco mais encurtada, né, devido ao esforço do trabalho, e mais 7 irmãos aí para fazer esse caminho junto. A mãe dela tinha uma cliente, né, que acabou incentivando Carolina a iniciar os estudos. Então, Carolina consegue estudar até o 2º ano do ensino fundamental. O meu pai estudou até a 4ª série do fundamental. Eu não sei se na família de vocês têm também esse histórico dos mais velhos, de até, né, qual período eles estudavam, né? Assim, para nós, né, para vocês que estão no 3º ano, né, do ensino médio, olhar, nossa, imagina se eu tivesse terminado meu processo de escola no 2º ano, parece super pouco, né? Mas Carolina, ela mostra pra gente que existem caminhos outros também de conhecimento que não estão dentro apenas de uma instituição de ensino. Como eu falei, o meu pai estudou também até a 4ª série. Meu pai é de 1941, era de 1914, mais velha. Mas, conversar com meu pai parecia que não tinha fim. Tudo que eu falava, ele tinha alguma coisa para trazer, alguma opinião, alguma questão, sempre para contribuir. Então é interessante também a gente pensar nos nossos mais velhos, né? Se bem que, no caso de vocês, seriam os avós, né? No caso do meu pai. E aí, a família se muda para Franca, interior daqui de São Paulo. A mãe dela ainda está nesse processo ainda de trabalho, ela também já está trabalhando, os irmãos
família volta para Sacramento e ela decide vir aqui para São Paulo, pode passar. E ela vai para a favela do Canindé. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Já passaram perto? Então, a favela, aqui, nessa imagem, a gente tem a Carolina, aqui do lado esquerdo. Aí no meio a gente tem o Andário Dantas e a Ruth de Souza, que foi uma atriz brasileira também muito considerada na dramaturgia brasileira, por ser uma das primeiras referências enquanto pessoa preta na televisão. E aí esse encontro do Andário Dantas com Carolina traz para comunidade, para a sociedade, à tona algumas questões sociais que ela traz no livro Quarto do Espelho. Todo mundo já leu? Quem não leu? Algumas pessoas. Pode passar. Aqui, Carolina, com seus 3 filhos, ela tem filhos, ela não se casa. Ela falava que o casamento poderia cortar a possibilidade dela de escrever. Então, Carolina foi uma criança muito curiosa, então ela teve esse estímulo na infância, conseguiu estudar até o 2º ano fundamental, e tudo que caía na mão dela, ela estava lendo. Então, ela estava sempre lendo alguma coisa, sempre buscando essas informações. E aí, quando ela vem para a favela do Canindé, ela continua nesse processo, que ela começa a trabalhar com recicláveis. E aí ela tem esse contato também com esses materiais outros, Então, quando ela vai aí fazer, catar os recicláveis, tudo que vem de lixo, ela vai lendo. E aí tem livro, tem caderno, tem várias coisas ali. E isso vai fomentando e ela faz esse diário, que é o quarto de despejo, que é onde ela traz o contexto social da vida dela e dos filhos. Ela tem essas 3 crianças, que é o João, o José e a Vera. Vera está viva, acho que o José já faleceu, é o João. Faleceu. E aí ela traz muitas situações nesse diário. Quem não leu, quando tiver a oportunidade de ler, é interessante como a linguagem dela é próxima de nós. Ela traz uma linguagem muito específica e a palavra fome aparece muitas vezes no livro. Pode passar. Então, Carolina trabalhava com catadores de papéis e outros materiais. Ela escrevia sobre a vida na favela no seu diário, e ela é pioneira na literatura marginal. E aí, pode voltar. Essa daqui é a filha dela, que era bem pequenininha naquela imagem lá. E aqui ela é um vídeo dela falando um pouquinho sobre Carolina. Antes de dar o play, ela colocou lá. Eu achava que as abordagens do livro se tornariam obsoletas. O problema é que quase tudo que minha mãe viu e escreveu ainda está na nossa frente. Dá pra gente... Maria de Jesus, antes de mais nada, minha mãe, ela foi uma pessoa pobre, que nasceu lá em Sacramento, uma pessoa assim que, por ela ser muito inteligente, então desde menina já foi rejeitada, porque ela era diferente, lia muito, ela estudou até o 2º ano primário e praticamente ela aprendeu a ler sozinha, porque ela lia tudo. Ela gostava muito de baile, muito de carnaval, dançar, cantar, adorava isso. Então quando ela ia nos bailes, ninguém dançava com ela.
sumiu, acho que é 10 ou 20 reais do freio, e aí colocaram a culpa nela. E aí ela foi presa, apanhou muito. E aí não acharam dinheiro, prenderam a mãe dela. Aí bateram as duas. Aí acharam o dinheiro, aí ela pediu a morte, ela disse que pediu a morte, acharam o dinheiro, soltaram. Aí daí ela falou, daqui eu não fico mais. Aí ela falou com a mãe dela, vamos embora para São Paulo, né? Aí a mãe falou, não, eu vou ficar. Ela falou, então eu vou. Aí ela veio a pé. Ela chegou aqui em São Paulo, começou a trabalhar com o doutor Zerbini, e ele falava para ela, nos finais de semana você vai para sair, que era a folga dela, né? E ela falou, não, eu quero ficar na biblioteca. Então ela lia. Né? Ela namorava muito, namoradeira, e namorava chileno, americano, inglês, graças a Deus, meu irmão, que é filho português, um marinheiro de português. E aí, ela não podia mais trabalhar em casa de família. Como ela não podia mais, ela estava grávida, não podia trabalhar mais, então ela foi para a rua. E aí ia chegar um político muito importante aqui em São Paulo. Então, quando esse político ia chegando aqui em São Paulo, ele colocou todos os pobres num caminhão e jogou lá na favela do Canindé. Por isso, 4 de despejo, todos despejados. Morando na favela, a gente nunca sabia quando ia comer, né? Se almoçava, não jantava, se jantava, não almoçava. Ela escrevia demais. E escrevia quando ela escrevia, como ela falava, quando ela tinha paz, quando tinha comida em casa. Então, ela tinha comida em casa, aí ela escrever. A minha mãe era assim, passava-se fome, mas não deixava de estudar, entendeu? Então, veja bem, ela tinha que dar a boca para poder pagar a aula de reforço para mim. Matemática, era péssima matemática. E o maior sonho dela era que eu fosse professora. Aí falando um pouquinho dessa obra tão importante que a Carolina deixou pra gente, em 1960 é o ano de lançamento, né? Do livro. A palavra fome aparece 75 vezes aproximadamente. Em 77 ela falece em decorrência de problemas respiratórios. Então ela sai da favela do Canindé. Ela tem essa ascensão por conta do livro. Ele é traduzido em 16 idiomas, é vendido cerca de 3 milhões de edições. Só que a gente sabe a régua social para uma pessoa preta, né? Então, pelo processo, gente, Carolina ficou rica, né? Não, porque se ela fosse uma mulher branca, ela poderia escrever qualquer coisa e vender, e aí sim ela ficaria rica, né? Mas com ela não foi assim, porque esses recortes sociais, esses recortes raciais, ainda mais nesse período, atravessaram diretamente Carolina. Então, os direitos autorais, aquelas, né, com a venda de cada livro que vinha para ela, era muito pouco. Ela conseguiu sim sair da favela, ela vai morar em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, não sei se vocês conhecem também. Só que ela não consegue se manter, né? Ela não consegue ter uma vida de qualidade, ela não consegue tratar os problemas de saúde que ela tem. Esse problema respiratório que ela tem é a asma, né? E Parelheiros é um lugar também com bastante umidade, né? O lugar onde ela morava também não era de condições muito favoráveis para essa questão de saúde para ela. Então, ela acaba falecendo depois de um tempo. E aí ela tem outras obras também que são menos conhecidas, mas deixo aqui também para que vocês em algum momento possam também ler, investigar, que é a Casa de Alvenaria, de 61, Diário de Bitica, 1986, e Meu Estranho Diário, em 1996. Pode passar. Aí, gente, Carolina não era só o quarto de despejo, não era só a fome, não era só a tristeza, mas isso fez parte da vida dela durante muito tempo, né? Então, quis trazer o vídeo da filha dela falando, né? Porque traz um outro viés de Carolina, que era uma mulher animada, que era muito inteligente, namoradeira, né? Gostava de sair, de conhecer pessoas, mas
Mas a morte, a fome é uma questão muito presente nesses recortes sociais. Então, algumas cadeiras embaixo tem um bilhete. Coloquem a mão embaixo da cadeira de vocês e vê se tem alguma Vamos lá, gente. Ó, esses trechinhos, esses textos que estão embaixo das cadeiras, foram tiradas do livro Quarto de Despejo. Não tem todas as cadeiras, também não era mesmo para ter. E a gente não consegue também contemplar. E aí eu gostaria que algumas pessoas lessem, por favor, esse trechinho que vocês acharem embaixo da cadeira. Quem quiser começar. A tortura da fome é pior que a do óbvio. A tortura do óbvio nos impede a tocar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Quando Jesus disse para as mulheres de Jerusalém: chores por mim, chorai por vós. Suas palavras profetizam o inverno do Senhor discernido. Penado de agruras para o povo brasileiro. Penado que o pobre há de comer o que encontra no lixo, ou então dormir com fome. O tempo deve pinga, branco, enfermidade, ativo, branco, e também, frases que nós ouvimos de colegas, todas elas têm a palavra fome no meio, né? Então, tirei lá do trechinho. E eu coloquei embaixo da cadeira, justamente porque era para vocês não verem, né? Porque senão vocês não querem nem sentar, né? Vão sofrer, tem alguma coisa para quem está lá. Mas também para a gente entender qual que é essa nossa relação com aquilo que talvez a gente não está vivendo, a gente não passa. Né? Como que eu me relaciono com essa questão social que ainda atravessa a vida de muitas pessoas? Será que a gente olha para isso? Será que esse livro da Carolina, de 1960, ele está tão distante de agora, de 2024? O que vocês acham? Por que não?
âmbito nacional, né? É uma conquista para nós também, é uma conquista de um ancestral, mesmo ela não tendo talvez olhado para isso, né? Veio dela, eu acho que, né? Tem um dia, mas é isso, né? Uma pessoa de referência que traz essa literatura marginal, essa literatura outra, que a gente precisa também se apropriar. Uma das minhas formações é em artes visuais. E eu lembro que quando eu estava fazendo o meu artigo, né, o TCC e tal, eu queria ter colocado muitas referências não brancas na construção do meu material. E é muito difícil validar isso ainda nos dias de hoje. É muito difícil. E aí eu tive muita treta na faculdade por causa disso, né? Porque essas eram minhas referências, né? Uma pessoa não acadêmica, preta, que tem ali um contexto social que não é tão parecido com o meu, embora eu seja uma mulher preta. Eu nunca nem cheguei perto da fome. Mas a gente ainda assim, a gente está dentro de um contexto social parecido porque somos mulheres pretas, né? E foi muito difícil de ter essa validação, tanto que eu troquei de orientador, não é mesmo? Prioridades. Mas até eu trocar de orientador eu discuti, bati muita boca lá, né? Então quanto mais a gente pudesse apropriar desses outros autores, dessas outras referências, né? Quanto mais vocês estiverem nutridos deste outro lugar, não acadêmico, de repente conversando com um mais velho, de repente conversando com uma pessoa dentro da sua casa, que vai te subsidiar nessas questões, é melhor. Sempre melhor, porque só assim a gente vai ter essas validações, né? Porque a tendência é que a gente vá para a academia, né? Que a gente vá para uma faculdade, que a gente vai precisar. E aí, que hora que eu pego nessas referências, né? Para pautar ali as minhas ideias. Então, esse movimento, né? Que os meninos estão fazendo, da gente ter esse momento, de ter essa conversa, se aproprie desse rolê, né? Sei que às vezes parece desinteressante, uma pessoa falando que vocês não conhecem, né? Falando de uma outra pessoa que talvez vocês também não conheçam tanto, mas passem a conhecer, se também outras referências de importância. Ui, calma aí! Calma! Mais 5 minutos, mais 5 minutos. Pessoal, mais 5. A cara já está se encaminhando para concluir. Vamos ficar mais 5 minutos no intervalo, né? Eu acho que a gente não tem tempo para mas estou à disposição se alguém, esse é o meu Instagram, Carla Dolmarges, fica falando um pouco do que eu faço. Atualmente eu estou na coordenação pedagógica de uma escola municipal de iniciação artística, EMI, aqui em São Paulo. A gente tem 6 unidades, Jabaquara, Perus, Brasileiro, Paineiro, Chácara das Flores, e Jockey. Vocês também estão convidados a conhecerem essas escolas que estão pela cidade. Faço outros trabalhos também, sou articuladora, pesquisadora. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa,